falar um pouquinho de Cruzeiro 1, Santos 2. O Cruzeiro perde mais uma em casa. Agora para o Santos, um time da zona, que estava na zona de rebaixamento. E são pontos que o Cruzeiro não pode deixar sair. E aí a gente vai discutir, foi roubado, não foi roubado, foi garfado, não foi garfado. E também tudo que aconteceu nesse jogo, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e hype o vídeo. Dá essa moral aí pra gente, beleza? E também tem todas as minhas redes sociais aqui embaixo, que se você puder seguir a gente lá, é vídeo todos os dias de futebol. Vambora! Galera, seguinte, o Cruzeiro jogou contra o Santos, né? A gente vai falar desse jogo, tem alguns lances, um lance principalmente muito polêmico. Foi de Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian Pereira, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. O Santos, ele foi com o Barreal, o Olés e o Guilherme no meio, o Neymar no ataque, né? Rincon e Bom Tempo de volante. Souza, Gil, Luizão e Mike. E o goleiro Brazão. Esse foi o time do Santos de trás pra frente. Cara, falando desse jogo, que loucura, hein, galera? Que loucura. O Cruzeiro... Vamos falar do primeiro tempo primeiro? Primeiro tempo o Cruzeiro foi muito bem. Foi melhor que o Santos, né? Foi bem melhor na minha visão que o Santos no primeiro tempo. Mas assim... mas não foi eficaz. Não foi eficaz. Como assim? O Cruzeiro foi muito melhor. Teve muito mais volume. Teve mais a bola. Teve mais chances. Uma cabeçada com o Kaique. Absurda a defesa do Brazão, mas não pode errar esse gol. Teve um cruzamento no início do jogo também que chega um pouco atrasado, o Caio Jorge. O Kaique, numa roubada de bola do Wanderson, se não me engano, ele bate e o goleiro pega. O Cruzeiro teve muito mais chance até o gol e conseguiu fazer o gol com o Fabrício Bruno num belo cruzamento, um escanteio para trás, o cruzamento do William, acho que foi escanteio. O cruzamento do William e o Fabrício Bruno entra sozinho para abrir o placar, uma baita cabeçada. E a maior aliada do Cruzeiro no primeiro tempo, onde o Cruzeiro conseguia mais levar perigo, era na bola aérea. A bola aérea ofensiva do Cruzeiro é muito forte, principalmente com o Fabrício Bruno, mas os dois zagueiros, o Vidalba também decidiu no último jogo contra o CRB, o Kaique hoje também chegou de cabeça, e o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo. O Cruzeiro foi bem no primeiro tempo. Só que o Cruzeiro tem que entender uma coisa, gente. Quando se tá nessa posição de brigar pelo título, você não basta ser bom, você tem que ser eficiente, você tem que virar as condições, as chances claras em gols. E o Cruzeiro fez isso apenas uma vez. E poderia ter matado o jogo, tinha que ter matado o jogo. E quase que saiu o primeiro tempo com 1-1. Quase. Num erro de saída de bola do Vidalba, virou uma bola bem estranha entre o William e entre o Fabrício Bruno. O Guilherme rolou e o Neymar, cara a cara com o Cássio, deu pra fora, deu um tapa na bola pra fora. E com isso teve muita dificuldade. E beleza. Só que 1-0, tranquilo, você espera isso. Só que segundo tempo, o Kleber Xavier, ele fez algumas mudanças, como a entrada do Cavadeiro, que mudaram o jogo, mudaram a partida. E se você for pegar, o Santos começa a querer chegar mais. Já chega num chute isolado do Neymar, já começa a ter mais volume de jogo, e aí consegue chegar a um gol numa bola de um erro absurdo do William e do Christian. Nesse caso, eu acho que foi mais do William, que a bola passa do Cabageiro contra o Kaique, bola pro Kaique e Cabageiro num contra um. O Cabageiro não vai pra cima e cruza, rápido, no segundo pau. Todo mundo tá esperando a bola na área. Todo mundo faz assim e chega sozinho o Guilherme pra fazer o gol em 1-1. E aí vira dramático. E aí o jogo vira uma loucura. Porque o Cruzeiro começa... Você sente que o time do Cruzeiro começou a dar uma desesperada, o time do Cruzeiro sentiu o gol, e depois que sentiu o gol, o jogo começou a ganhar uns contornos meio cruéis, vamos dizer assim. Primeiro, sobre o pênalti, sobre a falta do WPS. Foi falta ou não foi falta? Cara, eu olhei esses lances várias vezes. No primeiro momento, eu cheguei a uma conclusão. Agora, olhando hoje de novo, eu cheguei a outra conclusão. E eu vou explicar a situação, o que eu acho que tem que ser feito. É um lance muito do detalhe. Encostou ou não encostou? Só que eu acho que o futebol, ele tem um contexto. Como assim? Quando você vai opinar sobre se esse lance foi falta ou não, acho que tem que ter um contexto. Primeiro, dos dois jogadores envolvidos, dos jogadores que estão perto, do juiz à distância. E, cara,
E desculpa, gente. Ontem, pra mim, tinha tocado, tinha sido falta. Hoje, eu acho que ele encosta na bola e no pé. Junto. Eu dei a impressão que ele dá um toquinho na bola e no pé. Só que esse toquinho no pé, ele não é suficiente pra derrubar. Então, ele desmorona o meu argumento de ontem. De se tocou no pé do Rafael, é falta. Não, não é. Porque não tem o impacto do pé dele fazer assim. E seria um toque muito sutil. Com isso, você olha o contexto onde os dois jogadores, só o Zé Rafael cai, o jogo continua. O WPS está muito perto do lance, e todos os jogadores ao redor só continuam. Eles não levantam a mão, eles não gritam, eles não gesticulam e sai o gol. Então, não tem como dar essa falta, não tem como o VAR chamar, porque assim, é um toque muito sutil que você tem que achar para falar. Teve o contato, vem ver. Cara, quando você manda o juiz por VAR, é um absurdo, pô. É um absurdo. Então, sim, o Cruzeiro foi roubado nesse lance. O Cruzeiro, nesse sentido, o Cruzeiro foi prejudicado, melhor dizendo. Corrigindo, melhor dizendo, prejudicado nesse lance. Não foi falta, eu não daria a falta. O VAR não tem que chamar para esse lance. É um lance que o juiz está muito perto, seria um lance muito interpretativo. Ele não viu algo gigantesco. Foi um toquinho muito, muito sutil para dizer que foi falta ou não. Eu acho que o Cruzeiro foi muito prejudicado e é óbvio que isso atrapalha o andamento da partida. Só que, gente, na Copa do Brasil o Cruzeiro foi ajudado agora. Não tem nem como falar que é complô, que é garfado. Foi ajudado agora, num pênalti que era para mandar voltar. E isso acontece. O meu ponto é, isso acontece. Isso não pode ser a desculpa pro Cruzeiro perder ou não. Sim, eu sei que é uma importância de um gol anulado no momento que tava do jogo. Porra, muda total os ânimos, muda muita coisa. Eu concordo. E eu acho que isso atrapalhou mesmo. Mas, a partir desse lance, um pouco antes, a partir até o final do jogo, a gente tem que falar uma coisa. O Cruzeiro... Como é que a gente pode dizer? O Cruzeiro foi pro jogo do Santos, né? Virou uma pelada. Botou o Gabigol, botou uma galera e o jogo virou uma pelada. Virou uma trocação franca. E galera, esse jogo não é pro Cruzeiro. Você deixou o Santos com espaço, deixou o time espaçado, um dos times mais compactos, com uma das defesas mais sólidas. Tava desmoronado, e o Cruzeiro deu um clique de desconcentração absurda. E a partir daí, cara, o jogo virou. Numa bola que era alçada da área, o Brasão pega e sai num lançamento absurdo, uma aula de contra-ataque. E não só uma aula de contra-ataque por isso, velho. O domínio do Guilherme é uma aula de contra-ataque, ele acelera pro meio. O Neymar finge que vai dar o facão, ele dá mais forte, porque ele dá a bola pro Cabadeiro, que passa em alta velocidade, passando todo mundo. Kaique já cansado, não conseguiu acompanhar, e faz o 2-1. E aí, galera? O Cruzeiro mamou. Nesse sentido, o Cruzeiro se ferrou. Porque o Cruzeiro cansou, o Cruzeiro se desconcentrou e o Cruzeiro desorganizou. Essas três coisas aconteceram para acontecer a virada. E o segundo tempo, o Cruzeiro não foi legal. As mexidas do Kleber Xavier foram boas, favoreceram e ajudaram muito o Santos. O erro do WPS foi fatal, condicional para o jogo. Eu concordo com tudo isso. Mas a gente tem que levantar um outro ponto aqui, que é o seguinte. Um time que quer brigar por título, um time que tem os jogadores do Cruzeiro, um time que tem a defesa que tem as defesas do Cruzeiro, não pode se desconcentrar, se desorganizar e sofrer como sofreu no final do jogo, porque virou uma bagunça. Não virou um futebol arrumado, né, igual o Cruzeiro costuma jogar. Virou uma bagunça. E quando vira uma bagunça, facilita o time mais desorganizado, que no caso era o Santos. E o Santos cresceu no segundo tempo. Percebeu que podia dar para virar o jogo. E o Santos tinha o que ele precisava, espaço. E o Cruzeiro desencaixado. Com isso, o Santos conseguiu acelerar jogadas. Começou a chegar com mais perigo. E conseguiu achar um gol numa aula de contra-ataque. Brasão rápido ligou para o Guilherme, que deu um domínio absurdo. E a partir daí sai e mete uma bela bola pro Cabadeiro, que mudou a partida. Foi o cara que acendeu o jogo, mudou a confiança do Santos, trouxe o Santos de volta. E o Cruzeiro foi por água abaixo nesse sentido, mentalmente desabou, se desconcentrou, principalmente depois do lance do pênalti, da falta, que não foi falta,
Mas depois daquele lance, o Cruzeiro desabou mentalmente, isso não pode acontecer, principalmente no campeonato como o Brasileirão, principalmente contra adversários. O Brasileirão é tudo muito equilibrado, parece que é muito distante, mas é equilibrado muitas vezes. E isso não pode acontecer. E com essa desconcentração, com essa desorganização e o Cruzeiro meio que devastado depois desse lance do gol anulado, cara, mentalmente o Cruzeiro desabou e aí facilitou demais pro Santos chegar ao gol e virar a partida. Foi um resultado horrível, horrível para quem quer brigar por título. Mais uma derrota em casa, mais uma derrota para um time que joga fechado. Isso mostra ser um ponto fraco do Cruzeiro. O Cruzeiro vai precisar melhorar isso. O Cruzeiro tem dificuldade demais de jogar contra times fechados. O CRB foi assim, o Ceará foi assim. E times organizados defensivamente e que contra-atacam, dificulta. Aí a gente sente muita falta do ponta. E o Jardim falou uma coisa muito interessante na coletiva, que o galera perguntou, pô, por que você usa mais Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge? Ele perguntou, você sabe por quê? Já viu os números deles juntos? Eles têm 3 gols tomados e 1 gol feito apenas juntos. O Cruzeiro, aí eu tenho até um dado aqui que eu fiquei um pouco assustado, cara. Os três jogando, a matéria do central do Cruzeiro aqui. Os 3 jogando juntos, jogaram 6 jogos? 7, espera. Jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. O Cruzeiro ganhou apenas um jogo, que foi o jogo da volta da Copa do Brasil, que já tinha ganhado da ida. E perdeu para Santos, empatou para CRB, o 0x0, o jogo de ida. Perdeu para Ceará, 2x1, empatou com o Galo. Perdeu para o Bragantino e empatou com o Betim. Então, os 3 juntos cai demais a concentração, o DNA defensivo, a transição, a marcação, e por isso não jogam juntos. O Jardim explicando por isso, mas o Cruzeiro é um resultado tenebroso para o time do Cruzeiro que quer brigar pelo título. E mostra-se uma fraqueza que não poderia mostrar, e a falta de repertório para o elenco que precisa de um ponta mais agudo, de pontas que consigam quebrar mais defesas, mas nesse jogo era para ter matado. A ineficiência foi a culpada, né? Se o Cruzeiro fosse mais eficiente no primeiro tempo, conseguiria ter matado o jogo e não ter dado chances pro Santos reagir. Não é isso? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dos lances. Segue a gente, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis.